Você já teve aquela sensação de que alguém está mentindo para você, mas não consegue provar? Aquele aperto no estômago que diz que algo não bate? Nos próximos minutos, vou te ensinar a técnica que separa quem controla de quem é controlado, a leitura de microexpressões. E o melhor, você vai conseguir fazer isso em menos de 3 segundos. Maquiavel sabia de uma verdade brutal: as palavras mentem, mas o rosto não consegue esconder completamente a verdade. Enquanto a maioria das pessoas acredita cegamente no que ouve, os verdadeiros estrategistas leem o que não é dito. E hoje, você vai aprender exatamente como fazer isso. Antes de começarmos, preciso te avisar uma coisa: depois que você dominar essa habilidade, não tem volta. Você vai começar a perceber mentiras em todo lugar. No trabalho, nas relações pessoais, até mesmo naquele amigo que jura que está tudo bem. A realidade é que a maioria das pessoas mente dezenas de vezes por dia, e você nunca mais será enganado da mesma forma. Então, o que diabos são microexpressões? São movimentos faciais involuntários que duram entre 1/15 a voz e 1/4 de segundo. Isso mesmo, menos tempo do que você leva para piscar. Elas aparecem antes que a pessoa consiga controlar a expressão facial, revelando a emoção verdadeira que ela está tentando esconder. É como se o cérebro entregasse o jogo antes da máscara ser colocada. Paul Ekman, o psicólogo que revolucionou esse campo, descobriu que existem 7 emoções universais que todo ser humano expressa da mesma forma, não importa a cultura, país ou educação: raiva, nojo, desprezo, medo, tristeza, surpresa e alegria. Maquiavel não tinha essa ciência no século XVI, mas ele sabia que observar os rostos dos seus rivais era mais importante do que ouvir suas promessas. Vamos começar pela microexpressão mais valiosa para você identificar: o medo. Quando alguém sente medo, as sobrancelhas se levantam e se juntam, formando aquelas rugas horizontais na testa. Os olhos se arregalam e a pálpebra superior sobe, revelando o branco acima da íris. A boca se abre ligeiramente e os lábios se esticam para trás. Agora presta atenção nisso: se você está negociando com alguém e percebe essa expressão quando você menciona um prazo ou condição específica, você acabou de descobrir o ponto fraco da pessoa. Ela tem medo daquilo. Você encontrou a alavanca do poder. A segunda microexpressão crítica é o desprezo. Essa aqui é mortal porque é a única expressão assimétrica. Um lado da boca se levanta levemente, como um meio sorriso sarcástico. Quando você vê isso em alguém, especialmente durante uma conversa aparentemente amigável, tenha certeza: essa pessoa não te respeita. Ela pode estar sorrindo, concordando, até elogiando você, mas aquele canto da boca levantado entrega tudo. Maquiavel diria que esse é o sinal para você nunca dar as costas para essa pessoa. Raiva é mais fácil de identificar, mas tem uma pegadinha. As sobrancelhas descem e se juntam, os olhos ficam fixos e tensos, e os lábios se apertam ou ficam abertos mostrando os dentes. Mas aqui está o truque: quando você vê uma microexpressão de raiva que a pessoa tenta esconder rapidamente com um sorriso, você está lidando com alguém que está furioso mas precisa manter a compostura. Isso é informação de ouro. Você sabe que tocou em um nervo, e pode usar isso estrategicamente. Agora, a surpresa genuína versus a surpresa falsa. Na surpresa real, as sobrancelhas sobem criando rugas na testa, os olhos se arregalam completamente, e a mandíbula cai abrindo a boca. O detalhe crucial: em surpresa genuína dura apenas 1 segundo. Se alguém mantém a expressão de surpresa por mais tempo, está atuando. Quantas vezes você já contou algo para alguém e a pessoa fez aquela cara de surpresa exagerada? Pois é, ela já sabia. Tristeza tem um marcador inconfundível: os cantos internos das sobrancelhas sobem e se juntam, formando um triângulo. Os cantos dos lábios caem e o lábio inferior pode fazer um bico sutil. Quando você vê isso em uma negociação ou conversa difícil, você está vendo vulnerabilidade real. A pessoa está genuinamente afetada. Maquiavel diria: esse é o momento de decidir se você vai ter misericórdia ou apertar ainda mais. A alegria parece óbvia, mas tem um teste definitivo: o sorriso de Duchenne. No sorriso genuíno, não são só os lábios que se movem. Os músculos ao redor dos olhos se contraem,
criando aqueles pés de galinha nos cantos dos olhos. Se alguém está sorrindo mas os olhos estão mortos, você está vendo um sorriso social, um sorriso político, um sorriso falso. A pessoa está te manipulando. E finalmente, nojo. O nariz se enruga, o lábio superior se levanta, e a pessoa pode até virar ligeiramente a cabeça, como se estivesse se afastando de algo repulsivo. Quando você apresenta uma ideia e vê essa microexpressão, não importa o que a pessoa diga depois, ela odeia a sua proposta. Ela tem repulsa genuína pelo que você está oferecendo. Mas aqui está onde fica realmente interessante. Não é só sobre identificar uma microexpressão isolada. É sobre ver a inconsistência entre o que a pessoa diz e o que o rosto dela revela. Quando alguém diz "estou muito feliz por você", mas você vê um flash de desprezo, você acabou de identificar inveja. Quando alguém diz "isso não me incomoda", mas você vê raiva, você sabe exatamente o botão para apertar ou evitar. Maquiavel escreveu que o príncipe sábio nunca confia nas palavras dos homens, mas observa as suas ações. Hoje, nós vamos além e observamos o que o corpo não consegue esconder. A vantagem brutal que isso te dá é assimétrica. Você está lendo informações que a outra pessoa não sabe que está transmitindo. É como jogar pôquer vendo as cartas do adversário. Agora, como você treina isso? Primeiro, você precisa conhecer as 7 expressões universais perfeitamente. Olhe para o espelho e pratique fazer cada uma delas. Parece idiota, mas funciona. Seu cérebro precisa ter um mapa mental claro de como cada emoção aparece no rosto. Segundo, assista conversas, entrevistas, debates, mas com o som desligado. Force seu cérebro a focar apenas nas expressões faciais. Você vai começar a ver coisas que nunca viu antes. Terceiro, comece a observar pessoas em situações de pressão. Reuniões, negociações, até mesmo discussões na rua. Não seja óbvio, mas observe. Quando você vir uma microexpressão, tente identificar qual foi. Com o tempo, isso se torna automático. Seu cérebro começa a processar essas informações sem esforço consciente. E aqui está uma técnica maquiavélica que poucos conhecem. Quando você identificar uma microexpressão reveladora, especialmente medo ou desconforto, você pode sutilmente voltar ao mesmo tópico mais tarde na conversa. Observe se a mesma reação aparece. Se aparecer, você confirmou o gatilho emocional. Agora você tem um mapa das vulnerabilidades da pessoa. Tem outro lado dessa moeda que preciso te contar: em controlar suas próprias microexpressões. Se você sabe que elas existem, você sabe que pessoas treinadas podem te ler também. A verdade brutal é que você não consegue eliminar completamente microexpressões. Elas são involuntárias. Mas você pode fazer duas coisas. Primeiro, trabalhar genuinamente suas emoções. Se você não quer que as pessoas vejam medo, trabalhe o medo real, não apenas tente esconder a expressão. Segundo, você pode criar ruído. Se você gesticula muito, se movimenta, usa expressões faciais intencionais e variadas, fica mais difícil para alguém isolar suas microexpressões reais. Maquiavel viveu em uma época onde uma palavra mal interpretada, uma expressão errada na presença do príncipe, poderia custar sua vida. Ele desenvolveu a capacidade de observar tudo e revelar nada. Hoje, as consequências podem não ser tão extremas, mas o princípio é o mesmo: informação é poder, e a pessoa que lê melhor tem a vantagem. Pensa na última vez que você foi enganado. Aposto que se você voltar e pensar com cuidado, houve sinais. Pequenas inconsistências entre o que foi dito e como foi dito. Aquele olhar rápido para o lado, aquele sorriso que não alcançou os olhos, aquela pausa um pouco longa demais. Seu instinto captou essas coisas, mas você não tinha o conhecimento para decodificar. Agora você tem. A realidade é que vivemos em uma sociedade que valoriza demais as palavras e ignora completamente o corpo. As pessoas acreditam que comunicação é só o que sai da boca. E isso é ingenuidade. Comunicação real acontece em múltiplos canais simultaneamente,
e o canal não verbal é frequentemente o mais honesto. Quando você domina a leitura de microexpressões, você está vendo a transmissão em alta definição enquanto todo mundo está assistindo em preto e branco. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você está em uma entrevista de emprego. O entrevistador pergunta sobre sua experiência anterior e você vê um flash rápido de dúvida ou desprezo quando você menciona algo específico. A maioria das pessoas continuaria falando normalmente. Você, agora, sabe que precisa reforçar exatamente aquele ponto, trazer evidências, talvez até abordar diretamente a preocupação que você identificou. Você transformou uma desvantagem invisível em uma oportunidade de se destacar. Ou pense em um relacionamento. Seu parceiro diz que está tudo bem, mas você vê tristeza genuína nos olhos. Você tem duas opções: ignorar e deixar o problema crescer, ou abordar com empatia real porque você sabe que algo está errado, mesmo que a pessoa não esteja pronta para falar. Essa habilidade não serve só para manipulação, serve para conexão genuína também. Mas não vou mentir para você. Isso tem um custo. Quando você desenvolve essa habilidade, você para de aceitar as coisas pelo valor aparente. Você começa a ver as camadas de falsidade que existem em quase toda interação social. É libertador e isolante ao mesmo tempo. Você se torna aquela pessoa que sabe o que realmente está acontecendo enquanto todo mundo está vivendo na superfície. Maquiavel disse que é melhor ser temido do que amado, mas o ideal é ser ambos. Eu digo que é melhor ainda ser invisível enquanto você vê tudo. As pessoas mais poderosas em qualquer sala não são as que falam mais alto, são as que observam melhor. São as que pegam aquele flash de medo quando o concorrente ouve sobre um novo projeto. São as que notam o desprezo sutil quando alguém concorda com uma ideia que secretamente odeia. Então aqui está seu desafio, e nos próximos 7 dias, escolha uma pessoa por dia para observar. Pode ser um colega de trabalho, um amigo, até mesmo alguém na TV. Observe as expressões faciais dessa pessoa durante conversas ou situações de pressão. Tente identificar pelo menos uma microexpressão clara. Anota o que você viu, o contexto e sua interpretação. No final da semana, você vai perceber que já está vendo coisas que eram completamente invisíveis para você antes. E lembra disso, conhecimento sem ação é só entretenimento. Você pode assistir esse vídeo, achar interessante, e não fazer nada diferente. Ou você pode começar hoje mesmo a treinar seu olhar, afiar sua percepção, e se tornar alguém que não é facilmente enganado. A escolha, como sempre, é a sua. Uma última coisa antes de terminarmos. Maquiavel não era cínico por prazer. Ele era realista por necessidade. Ele viveu em um mundo onde confiança cega te matava. Hoje não é tão diferente. Não estou te dizendo para desconfiar de todo mundo o tempo todo. Estou te dizendo para verificar. Confie, mas confirme. Ouça as palavras, mas leia o rosto. Aceite o que é dito, mas observe o que é mostrado. O poder não está em ser paranoico. O poder está em ter informação que outros não têm. E quando você consegue ler emoções que as pessoas tentam esconder, você está operando em um nível completamente diferente. Você não está mais jogando o mesmo jogo que todo mundo. Você está jogando xadrez enquanto os outros estão jogando damas. Se você chegou até aqui, você claramente não é como a maioria das pessoas. A maioria desiste nos primeiros minutos. Você quer realmente entender como o jogo funciona. Isso te coloca em uma minoria muito pequena. Use essa vantagem com sabedoria. Use para proteger a si mesmo, para avançar seus objetivos, mas também use para criar conexões genuínas com as pessoas que realmente importam. Porque no final, Maquiavel pode ter escrito sobre poder e manipulação, mas ele também entendia a importância de lealdade e aliança. Saber quando alguém está sendo genuíno é tão valioso quanto saber quando estão mentindo. E agora você tem as ferramentas para saber a diferença.